Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa, o importante é que você está aqui. E hoje o tema é... Olá, galera! Hoje a gente vai continuar falando sobre a questão do reforço positivo. Falamos um pouquinho sobre o diálogo de guerra e paz, né? Da forma como eu falo com meu filho, do tom de voz que eu uso para falar com meu filho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre herança cultural familiar, né? Em qual sentido? Na questão ainda assim do reforço positivo, ainda assim do tom de voz que nós usamos, e também agregando o respeito, que antigamente era muito visto como o mais velho fala, o mais novo fecha a boca e obedece. E agora a gente já entende que não é assim, o mais velho fala, o mais novo fecha a boca e obedece, né? A gente tem, na verdade, que saber falar com o mais velho com respeito, e o mais velho conseguir direcionar a sua palavra para o pequeno, não pensando assim, eu sou o mais velho, eu sei mais que você, eu mando em você e você não sabe de nada. Não é isso, porque hoje em dia as crianças sabem muito, né? Hoje em dia não, sempre souberam, né? Mas assim, as crianças sabem muito, elas não são bobinhas, elas aprendem muito, né? E você mais velho não tá na geração do mais novo, né? E às vezes os pequenos sabem coisas que você não sabe, e você sabe coisas que ele não sabe. Então, na verdade, vocês têm que compartilhar informações e com respeito, e não simplesmente eu sei tudo e você é só uma criança, você não sabe nada, né? A criança não é uma criança que não sabe nada. Ela tem a experiência dela, ela tem a escola, ela tem a vida social dela, e ela aprende muita coisa também, e ela não é um ser ignorante, né? Então a gente tem que saber falar essa questão do respeito, que já foi falado antigamente era falado assim, o mais velho fala, e lá em casa, né, eu vejo meus pais falando assim, na minha casa, quando meu pai falava, a gente tinha que fechar a boca e respeitar na hora. Isso na verdade não é respeitar, né? Isso daí na verdade é obedecer e é fechar a boca e ser uma doutrina onde o mais velho realmente vai falar e o mais novo, independente se ele concorda ou não, ele vai fechar a boca, porque se ele não fechar a boca, o pai dele vai bater nele, né? E hoje a gente pode conversar com o nosso filho, não de igual para igual, obviamente, porque ele é uma criança, você é um adulto, né? Você tem discernimentos que a criança não tem, enfim, tem algumas coisas que as crianças precisam aprender, mas que a gente pode trocar informações, né? E não simplesmente impor informações, né? Então, essa questão do valor, tanto que aconteceu a situação em casa, da minha família, que eu já ouvia, da minha mãe dizendo que meu avô, se minha mãe não obedecesse meu avô, ela apanhava, o meu companheiro também falava. Lá em casa era assim, meu pai falava, eu tinha que ficar quieto, porque se eu não ficasse quieto, eu era chulapa na bunda, né? E hoje em dia a gente não precisa ser assim, porque a gente não quer que o nosso filho simplesmente obedeça e feche a boca quando eu falar, e porque eu tô mandando, porque se ele não fechar a boca ele vai apanhar. Não é por esse motivo que se ele fechar a boca ele vai apanhar, é porque ele me respeita e ele quer de fato escutar o que eu tenho para dizer para ele, né? Então, quando a gente citou ainda a questão do quarto, de estar desorganizado, ao invés da bronca, eu conversar com ele, mostrar a necessidade. Filho, tem essa necessidade. A nossa família, uma relação familiar, tem a necessidade de manter a casa organizada para todos se sentirem bem, pra gente receber nossos amigos, né? E aí, se ele falar assim, mãe, mas eu me sinto bem com meu quarto bagunçado. E aí você tem essa outra questão, que é o quarto dele, o seu é o seu, o quarto dele, ele faz o que ele quiser, mas você fala assim, você pode usar argumentos como, tudo bem, você vai deixar o quarto desorganizado porque é assim que você gosta. Ok, é o seu jeito de ser, porque
Depois eu vou falar sobre isso também. É o seu jeito de ser. Só que manter o seu quarto desorganizado vai trazer muitas sujeiras, que pode acumular barata, que pode acumular bichos. Então a organização também é higiene, também é... E aí a gente começa a mostrar a importância de organizar, a ter higiene, a manter o quarto limpo, para que bichos não vão para lá, entendeu? E a gente vai conversando e fazendo com que o próximo, a criança, na verdade, o filho, ele perceba que aquilo é importante em qualquer lugar, não só no quarto dele, que aquilo é importante para quando ele for para casa de um amigo, né? Para quando ele for para viajar num hotel, para ele não perder as coisas dele, para quando, entendeu? Isso é importante para a vida dele, para ele ser uma pessoa organizada, conseguir cumprir as suas metas, conseguir se organizar com o seu tempo. Se a gente começa a trabalhar a organização desde pequeno, ele tem grandes chances de ser uma pessoa super organizada no futuro e conseguir se equilibrar emocionalmente, porque a desorganização traz um desequilíbrio emocional também, né? Mas a questão do respeito é isso, é a gente conseguir conversar com o outro, o mais novo conversar com o mais velho com respeito, mesmo que o mais velho tenha uma opinião e o mais novo tenha outra, eles conseguirem dialogar para chegar num determinado consenso com respeito. Então é ter debates, é ter diálogo, é fazer relações, é poder sentar na mesa e poder conversar e ficar horas trocando. Não, mas é porque eu vi que, né, não sei o que. Não, mas e se fosse assim, não sei o que. E aí a gente consegue conversar, que é o mais legal, né? Porque antigamente os filhos tinham vergonha ou tinham medo de chegar e contar as coisas para os seus pais com medo de que fossem apanhar. E na verdade a gente não quer criar esse medo da criança chegar e conversar comigo e ela poder se abrir. Eu quero que ele chegue e que ele confie em mim, porque ele sabe que eu vou ter respeito por ele. Porque não é que ele é uma criança e eu vou tratar ele porque ele é uma criança, ele tem que fazer o que eu mando e que não é assim, que ele não sabe de nada. Não, ele sabe, ele tem as dificuldades das fases dele. E se eu não souber tratar o meu filho com respeito, ele não vai chegar em mim com respeito. E aí ele vai procurar outra pessoa. É isso que você quer? Que ele procure outra pessoa para poder se abrir? Que ele procure outra pessoa para poder conversar? Ou você quer ter um diálogo com seu filho? Então repense no que você está fazendo, a forma como você está tratando, o tom de voz que você está dando para ele. Será que está sendo com respeito? Né? Será que não é só imposição? Não é bronca? É diálogo, é carinho, é respeito, é isso. Então fica mais uma dica, que na verdade a gente tem que fazer um exercício diário de como tratar o outro com respeito. E não é porque é mais novo que ele tem que fechar a boca, né? Ele pode dar a opinião dele e se ele estiver sendo muito absurdo no que ele está falando, mostrar a direção de um outro caminho, mostrar a sua visão, porque nem sempre a sua visão também é 100% certa, né? Então é isso. Fica mais uma dica. Beijo, tchau!